Bora começar aí o nosso aulão. A gente vai falar dos principais pontos, dos principais tópicos que provavelmente pode cair no Enem de vocês, tá? Eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre a revisão do primeiro ano e eu vou começando a levar depois introduzindo conceitos do segundo e conceitos também do terceiro ano, tá? Eu vou focar nos principais pontos. Por exemplo, a parte de cinemática. A parte de cinemática, como o próprio nome já diz, a gente estuda os corpos em movimento. Tá? Então, aqui, essa parte dos corpos que começam a estar em movimento, tem dois tipos básicos que a gente vê. Um movimento uniforme e um movimento uniformemente variado. O que é que consegue diferenciar os dois nesse processo? Dentro do movimento uniforme, eu tenho que entender que o módulo da velocidade vai permanecer constante. Tá? Então, o módulo da velocidade ela não muda, permanece constante. Como isso? Eu posso observar que eu começo a variar aqui uma movimentação de um determinado objeto ou de um determinado corpo. Nesse caso aqui, eu representei como sendo esferas. A esfera, nesse primeiro momento, ele está começando a sair de um ponto zero, e quando passa um segundo, ele chega a 2 metros, passa mais um segundo, ele chega depois a 4 metros. Tá? Se eu for começar a analisar isso daí, como é que eu posso verificar esse movimento? Eu posso verificar esse movimento como sendo a função do meu espaço. Tá? Como assim a função no meu espaço? Você entende a função do espaço como sendo de duas maneiras. A primeira delas pode ser através da velocidade média, que é uma variação de espaço sobre a variação de tempo. Tá? Esse daqui é a primeira fórmula que você provavelmente já deve ter estudado quando começou a ver física. Tá? Lá no 9º ano, no ensino fundamental. E isso daqui é muito importante, porque através dela, a gente consegue depois estudar uma outra fórmula, que é a fórmula mais conhecida como sorvete, que fica mais fácil de você gravar, que é o espaço final igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Tá? Então, aqui é a nossa fórmula do sorvete. Com a nossa fórmula da velocidade média, são as principais fórmulas que a gente vê no movimento uniforme. Nesse movimento uniforme, eu tenho que entender que a velocidade permanece constante, porque eu não apresento aceleração. Tá? Tem um outro movimento, que é o movimento circular. Lá tem uma força presente, que eu chamo de força centrípeta. O que é uma força centrípeta? Ela vai tentar te puxar para o centro do movimento, que é quando você tem um carro, por exemplo, realizando uma curva. Tá? Dependendo da velocidade que ele tiver, ele pode tombar, ele pode capotar. Então, isso daí eu chamo de força centrípeta. Tá bom? A gente vai ver ela daqui a pouco. Na força centrípeta, eu tenho essa aceleração, só que ela é constante. Nesse movimento que eu começo a apresentar, a aceleração vale 0 e a velocidade permanece constante. Como a matriz do Enem fala que é para você verificar muito estudo de gráfico, então aqui a gente vê também um gráfico que pode ser representado por essa função, no qual eu tenho movimento uniforme. Esse gráfico que vai ser representado o meu movimento uniforme é quando eu tenho o eixo da variação de espaço pelo eixo da variação de tempo. Como permanece sempre uma velocidade constante, então significa que eu vou ter uma reta, tá? Uma função afim aí presente. Essa função afim, ou conhecida como função no primeiro grau, eu posso calcular a angulação que está presente nela. Essa angulação pode representar numericamente a minha velocidade. Toda vez que você tiver alguma incógnita igual e o n em cima, esse n representa numericamente igual. Então, eu calculando a tangente desse ângulo, pode começar a representar como sendo a minha velocidade. Tá? Então, aqui está presente o meu movimento uniforme. O movimento uniformemente variado, que é o segundo caso que a gente vê, é quando eu tenho um módulo da aceleração constante. Então, nesse caso, a aceleração ela começa a aparecer. Aqui ela não estava aparecendo, agora sim ela começa. O que seria esse módulo, então, da minha aceleração que agora começa a aparecer no segundo caso? Entenda a aceleração como sendo uma taxa de variação da velocidade. Aqui a taxa da variação não existia, por quê? A velocidade é constante. Se eu for calcular a velocidade desse exemplo, olha aqui, ó. No primeiro ponto está 0, depois de um segundo, passa para 2. Passou mais um segundo, aumentou mais 2 metros. Então, a velocidade nesse exemplo aqui, ó, está representando como sendo 2 metros a cada segundo. Nesse outro lado, analisando somente a unidade da velocidade, que ela pode aparecer em metros por segundo e em quilômetros por hora, eu começo a observar isso daí.
está em 0. Vamos supor que passa aqui 1 segundo. Na medida em que começa a passar 1 segundo, ele atinge agora uma nova velocidade de 4 metros por segundo. Passa novamente aqui, ó, mais 1 segundo, atinge agora 8 metros. Passa novamente mais 1 segundo. Se passou mais 1 segundo, nesse momento agora está em 12 metros. A velocidade está sofrendo uma variação. A variação da velocidade está sofrendo de quanto aí, ó? 0 para 4, 4 para 8, 8 para 12. Então, aí, essa tua velocidade está começando a variar porque você apresenta agora uma aceleração. E essa aceleração é presente na taxa de variação, que no caso aí ela está variando 4 metros por segundo a cada segundo. Então, quando você tem metro por segundo é velocidade, se eu apresentar metro por segundo ao quadrado, representa aceleração. A aceleração ela pode ser representada no movimento horizontal ou no movimento vertical. Quando você tem um movimento vertical, nesse processo, você tem aqui a gravidade. Tá? Quando você tem um movimento na horizontal, você tem a aceleração. Beleza? Já a gente vai falar dessa diferença mais detalhadamente. Gráficos que podem aparecer. Aqui ainda pode aparecer uma reta para você tranquilamente. Só que agora a gente calcula essa aceleração em um formato diferente. Como assim um formato diferente? Se a gente for calcular essa área de baixo, que vai estar presente, aqui eu calculando a área desse meu triângulo, que aqui eu tenho o triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, eu tenho o cálculo da minha aceleração. Se eu for calcular essa outra área aqui presente, eu tenho que começar a tirar o que eu tenho. Então, bora lá. Imagina que nesse processo, você começa a dividir. Essa parte de baixo aqui que eu estou pintando em azul, pode ser representado por um quadrado ou um triângulo, o que você quiser. Como? Se eu começar a cortar isso daqui no meio, tá? Se eu corto isso daqui no meio, eu posso ser representado por 2 triângulos, tá bom? Então, eu tenho um triângulo aqui na parte de baixo e eu tenho outro triângulo aqui na parte de cima. Por conta disso, eu posso dizer aqui que, ao total, eu tenho 3 triângulos. O de baixo, o de cima e o outro que sobrou aqui. Então, vamos supor que esse primeiro cálculo que você deu uma distância D. O segundo cálculo que você for verificar, esse que está aqui do outro lado, vai dar 3D, porque você tem 3 triângulos. Se eu for visualizar isso daqui, já vai dar 5D, porque aqui você vai ter 5 triângulos sendo divididos. Tá? Só para representar isso daí de uma forma mais clara, claro que o meu desenho não está totalmente perfeito, tá? Eu posso estar representando aqui, ó, 5 triângulos, tá bom? Eu tenho um triângulo aqui embaixo, outro aqui em cima, outro aqui embaixo, outro aqui em cima e um que sobrou aqui em cima. Então, aqui eu tenho uma distância agora de 5D. Então, novamente, calculei um triângulo e depois eu vou multiplicando pela quantidade que eles aparecem. Tá bom? Fica uma forma mais fácil de você identificar e de calcular essa aceleração. Por quê? Nem sempre você vai poder usar as fórmulas que estão aí. Tá? Outros momentos ele pode pedir para você calcular através somente do gráfico, para você não se perder na hora, fica mais fácil de calcular dessa forma. Tá bom? As fórmulas que podem aparecer de acordo com esse movimento uniformemente variado. A fórmula que é conhecida como sorvetão, tá? Que aqui você tem a função horária do seu espaço com a presença agora da aceleração. Na fórmula do sorvete eu não tenho aceleração, porque ela vale quanto? 0. Tá bom? Então, por isso que aqui eu não tenho ela presente, e aqui agora eu começo a ter ela. Segunda fórmula que pode aparecer, a função horária da velocidade. Essa função horária da velocidade, ela não está nada presente sobre relacionada à distância, variação de espaço. Tá? Aqui você só tem a velocidade, a aceleração e o seu tempo. E por último, você tem a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é fundamental porque ela não mexe com o tempo. Então, analisando uma questão, se você vê que o tempo não é dado, Torricelli será usado. Tá? Então, fica aqui uma fórmula bem fácil de você começar a estudar, de você começar a verificar. Se você quiser tirar um print aí, aproveita que esse é o momento. Tá bom? Outro assunto que pode começar a aparecer, que você vê também lá no primeiro ano, é leis de Newton. Leis de Newton está mais relacionado agora à parte da dinâmica, tá? Que é o segundo quadro agora que a gente vai aparecer aí para você.
Esse segundo quadro, que é relacionado à parte da dinâmica, são 3 leis que são relativamente fáceis, que você vai verificar isso, mas nesse processo que você for começar a estudar, você vai ver que ela pode se aplicar em vários casos. Primeira lei que você verifica, lei de Newton, chamada também de inércia. A inércia, ela vai tender sempre a manter o seu movimento. Como assim? Se o seu corpo está em repouso, ele vai permanecer em repouso. Se o seu corpo está parado, ele tende a ficar parado. A não ser que uma força atue sobre ele. Se não apresenta força atuando sobre o teu objeto, então você tem uma inércia. Porque na inércia, a força resultante, ela vai ser igual a zero. Tá? Então aí ela vai começar a permanecer zero porque ela não vai ter aceleração. Tá bom? Então, se não tem aceleração, não tem variação de movimento. Como assim? O teu corpo ele só sente qualquer tipo de impacto, qualquer tipo de situação por conta da aceleração. Se você está se movimentando, por exemplo, com um carro numa pista, você sente que ele está freando porque naquele momento você tem uma força que faz ele frear, que é contrária ao movimento que ele está seguindo. Então, se ele está indo em linha reta, significa nesse processo que ele tem uma aceleração. A partir do momento que freou, a força que está sendo aplicada é contrária ao movimento. Então, a força que está sendo aplicada é para parar aquela velocidade, para diminuir. Então, com isso, o teu corpo acaba sentindo. Tá? Força resultante igual a zero, não consegue modificar a tendência do teu corpo, você tem inércia. Se o teu corpo ele tende a permanecer em movimento, significa, então, aí que ele pode começar a ter algumas aplicações. Por exemplo, você pode começar a mexer com o cinto de segurança. O cinto de segurança é para tentar parar a inércia do teu corpo quando o teu carro para bruscamente ou então sofre algum tipo de acidente. Se o teu carro parou e você está dentro dele, quem parou foi o carro. Você não parou, então você é arremessado. Para isso, você tem um cinto de segurança para tentar segurar o teu corpo e você não ser arremessado para cima do para-brisa ou para fora do carro. Tá? Esse é um dos exemplos. Segunda lei que a gente começa a ver aí, ó, princípio da dinâmica. O princípio da dinâmica é uma fórmula simples, fácil, que tem a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Só para a gente identificar aqui, ó, a unidade de cada um, da massa, da força resultante e da aceleração. A massa, ela é presente em quilograma. A aceleração é metro por segundo ao quadrado. E a tua força resultante, ela é determinada em Newton, tá? Isso daí não muda, permanece o mesmo. Essa massa aqui, suponha que ela seja zero. Qualquer coisa multiplicada por zero também será zero. Então, por conta disso, a tua força resultante será zero. Quando você não tem força resultante, volta para a primeira lei. Quando você tem força resultante, é a segunda lei, tá? Essa aceleração e a massa que estão multiplicando, a gente pode dar uma modificada para entender um conceito básico, que é esse que quanto menor a massa, maior a aceleração. Como assim? Essa massa está multiplicando, ela pode passar para o outro lado, tá? Então, imagina que você tem aí, ó, a aceleração é igual a uma força resultante dividida pela massa. Essa fórmula me diz o seguinte, ó, quanto menor a massa, maior a aceleração. Tá? Imagina aí, tá parado no sinal uma moto, um carro e um ônibus. Aqui tem a menor massa, a moto. Se a moto tem uma menor massa, ela tem uma maior aceleração. Por isso que o sinal ficou verde, a moto sai de uma vez. Tá? Ela tem um arranque melhor por conta dessa aceleração que está presente. Beleza? Terceira lei de Newton, desculpa. Terceira lei é a lei da ação e reação. Tá? O que é que diz essa lei da ação e reação? Que toda ação gera uma reação. Como assim? Toda ação pode ser uma força que está sendo aplicada no corpo. E toda força que eu aplico em um corpo, ela é devolvida em formato de reação. Obedecendo 3 princípios básicos. Tem que ter a mesma direção. Se a força for aplicada na horizontal, ela também tem que sofrer uma reação na horizontal. Mesmo módulo, se eu aplico uma força de 10 newtons, ela também será devolvida com 10 newtons. Sentido oposto, se eu aplico uma força para a direita, ela será devolvida para a esquerda, tá? Então, o único sentido aí é o oposto. Não pode ser o mesmo sentido. Se for o mesmo sentido, não é reação, e sim uma continuação da sua ação,
tá? Então, analisa aqui, ó, um exemplo que pode aparecer, mas aí seria uma pegadinha. Força normal. Por que que a força normal ela é considerada uma pegadinha? Dá uma olhada bem aqui, ó. Primeiro, bora entender o que é uma força normal, tá? Na força normal, vai estar presente aí o processo da força-peso. Como seria essa força-peso? A força-peso, ela é uma massa vezes uma aceleração. Só que essa aceleração é da gravidade. Beleza? Então, essa massa vezes a aceleração da gravidade gera agora a nossa força-peso. A normal seria a mesma coisa, só que ela muda o seu sentido. Ela vai para cima. Toda vez que você tem um objeto em cima de uma superfície plana, você em pé, nesse momento, ou então uma caixa em cima de qualquer superfície, ela começa a ter uma força normal. Então, bora começar a desmembrar esse tema de força. Você pode ter aí, ó, uma força para baixo, tá? Que ela é chamada de força-peso. Vou colocar aqui FP. E você pode ter aqui uma força para cima, que ela é chamada de força normal. São sentidos opostos? São. Elas estão na mesma direção? Sim. Elas estão aqui, ó, na vertical. Pode ser o mesmo módulo? Com certeza, pode ser. Mas por que que não seria uma terceira lei de Newton aí, uma ação e reação? Porque para ser uma ação e reação, tem que acontecer em corpos diferentes. Por exemplo, eu empurrando esse quadro. Na medida em que eu empurro esse quadro também me empurra. Nesse caso aqui, as forças vão estar agindo em cima do caixote e não em corpos diferentes. Então, por conta disso, eu posso começar a dizer que nesse processo eu tenho então um objeto, o mesmo objeto, sofrendo forças diferentes. Aí não é ação e reação, tá? Então, essa é a principal diferença e é importante você ter um cuidado específico sobre isso daí, beleza? Bate um print aí se tu quiser, ó, que esse é o momento que a gente vai falar agora de outro assunto que é muito recorrente dentro do primeiro ano, tá? Esse assunto é chamado de conservação de energia ou, se preferir, energia mecânica. Para a gente começar a dizer da energia mecânica, a gente tem que entender energia cinética e energia potencial, seja ela gravitacional ou elástica, tá bom? Eu vou apagar aqui o quadro, o primeiro quadro, para a gente começar a verificar esse processo. Joga para esse quadro. Vamos lá. A gente vai falar aqui de conservação de energia, ou, se preferir, chamar energia mecânica. Energia mecânica. Para a gente entender o que é uma energia mecânica, um processo de energias em si, que a gente vai falar de trabalho e energia nesse processo, a gente tem que entender aqui um conceitinho chamado energia cinética, tá? Então, bora tentar entender o que é uma energia cinética. É um conceito simples e básico, que a gente entende através da fórmula, tá? Que fica bem básico. Nesse processo de energia cinética, o que a gente começa a ver? Toda vez que eu tenho uma energia cinética, eu tenho que ter uma massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, toda vez que você tem um corpo que apresenta massa e ele está em movimento, que ele tem velocidade, você tem aqui a presença da sua energia cinética. Tá? Isso daí não tem como você modificar. Sempre vai acontecer isso daí. Beleza? Toda vez que você tem esse tipo de energia, ele pode começar a gerar outro tipo de energia. Tá? Outro tipo aí que a gente pode começar a verificar é a energia potencial.
Dentro da energia potencial, a gente pode ter dois tipos. Uma é a potencial elástica e o outro tipo que pode começar a aparecer é a potencial gravitacional. E a gravitacional a gente vai dar uma frisada importante aqui, por conta também do sistema energético que pode acontecer. Gravitacional. Tá? O que é que pode começar a aparecer aqui por conta da energia potencial elástica? A energia potencial elástica, você tem que ter uma mola ou um elástico presente, e essa mola ou esse elástico presente que pode estar fixo ou sofrendo qualquer tipo de variação, tá? Coloquei aqui um corpo qualquer preso em qualquer mola, por exemplo. Quando essa mola começa a sofrer uma variação de comprimento, a gente pode calcular. Como? A energia potencial elástica, ela é calculada como sendo K vezes x ao quadrado dividido por 2. K é a constante elástica da mola. Como assim constante elástica da mola? Toda mola ela vai ter uma determinada constante, que eu chamo de K. Não é obrigado você saber, tá? As questões geralmente elas apresentam esse valor quando não pedem para calcular. O valor desse K aí representa a dureza daquela mola, quanto você consegue comprimir ela, que a gente chama de deformar ou esticar. Quanto maior for esse K, mais rígida será essa mola. Por exemplo, tem aquelas canetas que apresentam uma mola dentro, quando você fica apertando tec, tec, tec. Então, quando você começa a apertar aquela caneta, aquela mola ela sofre uma deformação. Se eu pego aquela mola e eu tento comparar com a mola de um carro, ou um amortecedor, por exemplo, eu já começo a perceber que eu tenho um processo diferente de mola, materiais diferentes, logo, a constante, que é a letra K, ela também terá valor diferente. Tá? Então, quanto maior for esse sistema K, essa constante, maior será também, mais difícil será essa deformação. A energia potencial gravitacional apresenta nesse momento. Você tem que ter aí, ó, algum objeto, tá? Vou desenhar aqui um objeto qualquer, que ele está a uma determinada altura, e na medida em que ele apresenta uma determinada altura em relação ao chão, em relação ao solo, nesse momento você tem energia potencial presente. A energia potencial gravitacional, ela é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Tá? Essa gravidade aqui ela é importante, porque ela vai começar a apresentar para você alguns fatores, como no caso a aceleração, que vai fazer com que o teu corpo desça. Tá? Por conta dessa atração gravitacional que acontece, a gente tem alguns tipos de energias que são gerados. Tá? O principal deles aí é a hidrelétrica. Na hidrelétrica, a gente tem que ter a represa, que, lógico, pelo nome, ela vai represar a água. A água ela vai começar a passar por uma certa tubulação e ela vai começar a descer. Na medida em que ela começa a descer, ela vai começar a gerar corrente elétrica. Tá? Por quê? Porque vai ter uma variação de fluxo eletromagnético, que eu vou falar daqui a pouco. Fluxo eletromagnético é quando você tem uma determinada área que vai passar alguns campos magnéticos lá dentro. Então, você apresenta uma variação de fluxo. Tá? Vou já falar desse fluxo já já. Beleza? Um exemplo disso daí pode acontecer. Para eu começar a ter esse sistema de energia mecânica, a energia mecânica ela é igual a energia cinética mais uma energia potencial. Seja ela gravitacional, seja ela elástica. Pode ser qualquer tipo de energia, tá? Gravitacional ou até mesmo elástica. Beleza? Então, com isso daí fica mais fácil agora você entender como é que funciona. Sempre que eu falo de energia, eu falo de uma unidade que eu chamo de joule, tá? A energia em si é o que você acumula. Quando você gasta, eu chamo de trabalho, tá bom? A fórmula do teu trabalho é a mesma da energia potencial gravitacional, quando você tem um trabalho relacionado à altura, tá? O teu trabalho ele pode ser através da letra W ou através da letra tal. É a mesma coisa. Tá? Vou colocar a letra tal, que eu acredito que você está mais ciente do que acontece. Tá bom? Então, aqui o trabalho, que é outro sistema energético que apresenta, é quando você começa a ter aqui algum tipo de gasto de energia.
trabalho pode ser uma força que gera um deslocamento, e se tiver algum ângulo também presente, será o cosseno. Tá? Se tiver um movimento aí na vertical, o teu trabalho, ele vai ser uma massa vezes a gravidade vezes a altura. Tá bom? Então, esses daí são os processos que vão começar a apresentar dentro do conceito de energia. Beleza? Além desse conceito de energia assim, que a gente está falando, a gente começa a entrar agora nos conceitos do segundo ano. Tá? Quais são os conceitos do segundo ano importantes? Já que eu falo de energia, bora começar a diferenciar um pouco calor de temperatura. Tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre calorimetria. O que seria essa calorimetria em si que pode começar a apresentar? Temperatura e calor é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Quando a gente começa a mexer com calor, a gente está começando a mexer com energia que vai estar em trânsito entre os corpos. E essa energia é uma energia térmica. Quando eu falo de temperatura, eu começo a mexer com as moléculas de um determinado corpo. E quanto mais agitadas essas moléculas começarem a apresentar, maior será essa temperatura. Tá bom? Então, na calorimetria, a gente pode começar a calcular essa quantidade de calor que pode causar a agitação das tuas moléculas de duas formas. Primeira delas aí que a gente pode começar a calcular. Eu chamo de calor sensível. O calor sensível é aquela quantidade de calor ou energia que você recebe que consegue variar a temperatura, que é mais conhecido como a fórmula do Ki-Macete. Tá? Essa fórmula aqui do Ki-Macete é a massa vezes o calor específico da substância que está analisando, vezes a variação de temperatura. Tá bom? Então, aqui uma quantidade de calor que vai atingir uma determinada massa tem um calor específico. Isso daqui, esse calor específico, é cada material que vai ter o seu, tá? Não é igual para todo tipo de material, cada material tem o seu, vezes a sua temperatura. Outro tipo de calor que pode começar a apresentar é o calor latente. Esse calor latente que começa a apresentar, aí é a quantidade de calor que você recebe em uma determinada massa, vezes a sua latência. Onde é que eu posso começar a analisar isso daí? Mudança de estado físico. Tá? Na mudança de estado físico, a gente apresenta isso e começa a prestar bem atenção no que acontece. Imagina o seguinte, você tem uma determinada substância, tá? Essa substância ela está em uma determinada temperatura e com o passar do tempo, ela vai começar a aquecer, tá? Então, aqui você tem a temperatura que está sofrendo uma variação, vou colocar aqui em graus Celsius, ao passar do tempo. Vai começar a modificar essa temperatura? Vai. Na medida em que começa a sofrer uma variação de temperatura, que é nesse ponto aqui que eu estou colocando em vermelho, que é a variação de temperatura, a única fórmula que pode estar representada é a do calor sensível. Então, toda essa parte aqui, ó, é calor sensível. Por exemplo, imagina que aqui você tem uma temperatura abaixo de zero. Você pode começar a modificar essa temperatura e ele vai permanecer no mesmo estado físico. Vai permanecer gelo, por exemplo, se você estiver analisando a água. A partir do momento em que chega a 0 graus Celsius, todo o calor que aquela água for começar a absorver, ela vai começar a agitar as moléculas para que mude o seu estado físico. Provavelmente você deve ter estudado termoquímica. Na termoquímica, você tem algumas moléculas, certo? As moléculas do estado sólido, elas são bem próximas, tá? Então, imagina que aqui você tem uma molécula de água e aqui você tem outra molécula de água. Beleza? Elas vão ser atraídas através de uma ligação de uma força intermolecular, que eu chamo de ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio está presente aqui, ó, entre o oxigênio e o hidrogênio. Já que elas são bem próximas, estão no estado sólido, para elas começarem a se transformar no estado líquido, eu tenho que fazer com que toda energia que comece a ser absorvida nesse processo, ela comece, então, a afetar essa ponte de hidrogênio. Como? Para quebrar ela.
Por que que vai ter que quebrar ela? Porque na mudança de estado físico, as moléculas ficam mais distantes. Então, ela vai precisar absorver essa energia. Opa, absorver energia, processo endotérmico. Então, toda vez que apresentar lá na termoquímica algum processo que quebre ligação, é um processo endotérmico. Sinal positivo da variação de entalpia. Tá? Então, precisa absorver energia para quebrar. Na medida em que quebra essa molécula, aí fica mais distante. Muda o estado físico. E o ponto que vai mudar o estado físico é esse daqui, ó, no qual a temperatura permanece constante. Então, aqui você tem um calor latente. Então, toda vez que a temperatura permanece constante, você tem um calor latente. Quando a temperatura sofre qualquer tipo de variação, é o calor sensível. Então, aqui você tem a presença do calor sensível e aqui você tem a presença também do calor sensível. Tá? Isso daí não sofre nenhum tipo de variação e sempre é o mesmo, independente de que tipo de gráfico você está começando a analisar. Tá bom? Beleza, conceito de calorimetria está feito, está estudado. Bora começar a ver agora também um pouquinho sobre acústica e ondas também, tá? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Para a gente começar a vir aqui para o outro quadro agora. A gente começou com os assuntos do primeiro ano, já está no segundo. Já já a gente entra nos principais assuntos também do terceiro ano, tá? Está um pouquinho rápido, mas eu acredito que ainda vai dar para ver tudo. Vamos lá, bora começar a ver aqui alguns conceitos sobre ondas. Nas ondas, a gente vai começar a ver a parte da ótica e a gente vai ver também a parte da acústica, tá? Então, bora lá. Ondas. Bora começar a ver aqui a parte da ótica, que na ótica a gente tem alguns fenômenos importantes, tá? Dentro da ótica, a gente vai começar a ver dois processos aí, dois fenômenos, que esse primeiro fenômeno, ele pode ser chamado de reflexão. O processo da reflexão, ele é simples, é tranquilo, e é importante você prestar atenção que cai muito no Enem. O processo da reflexão é mais ou menos assim. Imagina que você tem um espelho, ou qualquer tipo de material, que sofre um processo de reflexão, tá? Esse material aqui, ele vai estar que eu posso chamar de meio A, e a parte de baixo eu posso chamar de meio B. Cada um desses meios aí, eles vão começar a sofrer um tipo de influência de uma onda eletromagnética. Por que que eu falo de onda eletromagnética? A onda eletromagnética, ela é a própria luz, tá? Então, quando eu começo a mexer com a luz aqui, eu estou mexendo com a ótica. Se eu mexo com onda mecânica, a principal e a mais estudada delas, dentro da acústica, é o som. O som em si, ele é considerado uma onda mecânica que ele necessita de um meio material para se propagar. Então, se eu bato uma palma, você começa a escutar, porque o som nesse momento está sendo propagado. Na medida em que eu bato a palma, está começando a propagar ali um sistema de movimentação de moléculas, que vai movimentando uma para outra, e você escuta isso depois. A onda eletromagnética não, se propaga sem nenhum tipo de meio material, como no caso do espaço, do vácuo, tá bom? Então, imagina o seguinte, que aqui no processo da reflexão, você tem o Sol, tá? O Sol ele vai começar a emitir um tipo de onda, que no caso é a luz, que é considerada eletromagnética. Essa luz ela vai vir na direção do teu espelho ou da tua superfície, atinge essa superfície, depois ela sofre uma reflexão. Primeira coisa, a luz, quando ela atinge o teu objeto,
ela volta sempre no mesmo meio. Em nenhum momento ela passou para o meio de baixo, que eu chamei de meio B. Tá? Então, a reflexão desse processo, ela não atravessa o seu meio, ela permanece no meio dela. Tá bom? Toda vez que você tem a luz que atinge o teu objeto, você pode traçar uma reta. Tá? Essa reta aqui nesse processo, a gente chama de reta normal. Tá bom? O que seria a reta normal? Ela vai dividir o teu raio incidente do teu raio refletido. Tá? É somente para você ter uma divisão desse processo e saber o que aconteceu. Porque através dela, você pode verificar a angulação que está sendo formada. Então, aqui você pode ter uma angulação presente, tá? E essa angulação, ela sempre vai ter que ser igual. O ângulo do raio incidente, ele vai ser igual ao ângulo do raio refletido. Toda vez que você tiver uma letra com um chapéuzinho em cima, significa então aí que você está formando uma angulação, tá? O ângulo do raio incidente é igual ao ângulo do raio refletido. Então, voltando, reflexão, nunca atravessa o meio, tá? O raio que vai bater naquele material volta formando o mesmo ângulo, o incidente e o refletido. Isso é a reflexão. Outro processo que pode começar a acontecer aí, ó, refração. A refração desse processo, ela permanece com o seu meio, tá? Então, aqui você tem o processo da refração que vai começar a se apresentar. A refração, você tem um material, tá bom? Esse material aí você tem o meio A, novamente, e você tem presente aí o meio B. Tá? Nesses materiais que eles estão aí presentes, você pode ter uma luz, uma onda, que pode ser gerada novamente aqui, ó, pelo Sol. Tá? Quando esse Sol está começando a ser gerado, ele está começando a ser formada essa luz, a luz vai atingir o teu meio. Quando ela atinge o teu meio, novamente é importante que você trace uma reta, chamada de reta normal. Essa reta normal, ela vai demonstrar que quando a luz em si, essa onda eletromagnética, atingir o teu meio A, ela vai querer tender a passar para o outro meio, que eu chamo de meio B. Sempre quando ela for passar, ela vai começar a formar uma angulação diferente. Tá? Como assim? A angulação do teu meio incidente, aqui você tem um meio incidente, ela é maior do que o teu meio refratado. Isso daí pode causar o quê? Uma imagem que eu chamo de imagem aparente. Tá? A imagem aparente é mais ou menos você verificar um peixinho nessa posição. Mas, na verdade, ele não está lá. Ele vai estar nessa posição aqui de baixo. Por quê? O teu olho, ele vai ter a tendência a enxergar um prolongamento daquele raio. Ele não enxerga o desvio dele. Tá? Então, ali você está vendo como se fosse uma espécie de miragem. Beleza? Quando você atravessa o meio, você começa a mudar a velocidade. Então, bora começar a observar o que acontece aí, olhando os dois casos. Na reflexão, você tem o Sol. Na refração, você tem o Sol. Por que eu fiz questão de usar a mesma fonte de luz, que no caso é o Sol? Porque a fonte de luz é que muda a tua frequência. Se eu não mudo aqui a minha frequência, significa que eu não mudo a minha fonte. Beleza? Quando você começa a ter aqui, ó, o Sol, que está emitindo um raio na reflexão, atinge um material, sofre desvio voltando, ele não muda a velocidade e nem o comprimento de onda. Por quê? Para mudar o comprimento de onda, eu preciso mudar a velocidade. E para mudar a minha velocidade, eu preciso mudar o meio. Como na reflexão eu não mudei o meio, então eu não mudei nada. Na refração, eu tenho a luz do Sol, mesma frequência. O Sol vem pelo meio A, atinge o material e atravessa para o meio B. Se muda aqui o meio, significa que também nesse caso agora eu vou mudar a velocidade e o comprimento de onda. Tá? Então a velocidade e o comprimento de onda que eles foram mudados, somente na refração. Na reflexão permaneceu o mesmo meio, tem a mesma frequência, tem o mesmo comprimento de onda e tem a mesma velocidade. Se eu precisar calcular a velocidade, eu uso a equação fundamental. Qual seria a equação fundamental? O famoso vai lamber ferida. Tá? É o lambda vezes a frequência.
A velocidade aí, ela pode ser a velocidade em metros por segundo. O lambda, que é o teu comprimento de onda, ele pode ser representado em metros. E a tua frequência em hertz. Tá? Lembra que hertz aí é o fenômeno que você realiza por segundo. Tá? Então, qualquer tipo de fenômeno que você realizar, a quantidade dele por segundo, então, nesse caso, você tem a frequência em hertz. Tá bom? Então, aí é o primeiro caso que a gente começa a visualizar por conta desses conceitos aí da ótica. Tá? Relacionado ainda ao processo de ondas. Só que agora a gente vai falar de outro tipo. A gente vai falar agora de acústica. Tá? A acústica em si, ela está relacionada ao som. Então, aqui agora a gente vai começar a ver o que acontece com as ondas sonoras. Quais são as classificações dessas ondas? Primeiro processo aí que você consegue visualizar. A onda em si, ela tem que ser considerada uma onda mecânica. Por que uma onda mecânica? Como já foi dito, ela tem que precisar de um meio material para se propagar, tá bom? Então, esse meio material começa a ser propagado, então, com isso daí, você pode ter verificação do som. Além do que, o som, ele precisa sempre ser uma onda também longitudinal. Tá? Essa onda que é considerada longitudinal, você pode ter de duas maneiras. A longitudinal, o meio de propagação dela é o mesmo que ela está sofrendo a uma perturbação, tá? Então, aí, no caso, vai ser ela se propagando na horizontal e também ela tendo uma velocidade também na horizontal. Então, aí, tanto a perturbação quanto também a velocidade tem que ser no mesmo sentido. Se eu tiver uma onda transversal, aí vai ser o contrário, tá? Ela pode sofrer uma perturbação na vertical e ela pode se propagar na horizontal, tá bom? Mas no caso do som, é uma onda considerada longitudinal e considerada também mecânica, beleza? Alguns fenômenos importantes que a gente pode começar a apresentar aí, ó. Primeiro deles, relacionado à frequência. A frequência em si está relacionada com o som agudo ou não, tá? Então, olha aí, ó. Quanto maior for essa tua frequência, mais agudo será o som. Quanto menor for essa frequência, mais grave esse som vai começar a apresentar. Isso daqui pode estar associado também a um processo de volume, tá? Que o pessoal ele começa a prestar mais atenção em sons agudos e graves e começa a relacionar com o volume. Não tem diferença nenhuma, tá bom? Você pode começar a observar isso daí dessa maneira bem simples. Além do que, a gente pode começar a falar também relacionado à sua amplitude, tá? E o que seria uma amplitude da onda? A amplitude da onda é relacionada à altura dela, tá? Aqui está relacionado a volume, aqui está relacionado à altura. Então, bora lá. Amplitude. A amplitude em si, você pode ter um som com alta amplitude ou com baixa amplitude. Os sons que apresentam alta amplitude também vão apresentar uma alta energia, tá? E os sons que apresentam uma baixa amplitude vão apresentar também uma baixa energia. Beleza? Como é que eu consigo identificar aqui as características da onda? As características da onda, primeiramente, ela vai ter que apresentar o formato dela, tá? Então, imagina que aqui você tem o formato dessa onda. Por conta desse formato da onda, você começa a apresentar também um processo diferenciado. Tá? Qual seria esse processo diferenciado aí? Traça uma linha média dessa onda e essa linha média vai começar a dividir ela na parte alta e na parte baixa. Essa parte alta que começa a apresentar, eu chamo de amplitude. Então, aqui você tem uma amplitude da onda.
assim como a parte baixa, tá? Daqui para baixo você tem uma amplitude e daqui para cima você tem outra amplitude. A parte mais baixa da onda, ela tem um nome específico, a gente chama de vale. A parte mais alta da onda, a gente chama de crista. Beleza? Então, você já tem aí a parte baixa e a parte alta. Além disso, a gente começa a apresentar o comprimento de onda, que é o nosso lambda, tá? O nosso lambda em si, que é chamado aqui de comprimento de onda, ele apresenta aí um fenômeno que pode acontecer. Qual seria o fenômeno? Ele pode ser de uma crista a outra, tá? Aqui você pode começar a apresentar um comprimento de onda, beleza? Opa, aqui eu coloquei errado, agora que eu vi. Só corrigir aqui. Pronto. Aqui eu posso ter um comprimento de onda que é de uma crista a outra, tá? Pode ser também de um vale a outro, ou pode ser de um fenômeno completo, passando por uma crista e um vale. Então, todo esse fenômeno aqui pode ser um comprimento de onda. Tá bom? Então, esse comprimento de onda é que vai começar a apresentar os nossos fatores que estão presentes. Tá? Através da frequência também a gente pode começar a diferenciar o que está acontecendo com um determinado material. Tá bom? Como assim o que está acontecendo com esse material? Eu posso começar a identificar de acordo com o material que eu estou analisando. Eu posso ter aqui ó, o raio-x, tá? Ou melhor, as estações de rádio. Essas estações de rádio, ela pode ser FM e também pode ser ondas AM. Beleza? FM significa frequência modelada e AM significa amplitude modelada. Então, aqui as ondas de rádio, elas conseguem cada parte da nossa atmosfera e de lá ela consegue ser propagada, tá? Essas ondas FM, elas começam a atingir a ionosfera, que lá pode ter o nosso satélite, ela pode começar a ser refletida, tá bom? Entendam ondas de rádio como ondas de comunicação e não que você escuta, tá? Então tá aí presente o nosso sistema aqui de ondas de rádio, beleza? Além de ondas de rádio, a gente pode ter as ondas também do micro-ondas, tá? As ondas do micro-ondas, entenda como não sendo o aparelho. Essas ondas de micro-ondas podem ser aqui tanto do aparelho, como também ondas de Bluetooth, como também ondas de Wi-Fi, tá? Que são ondas de pequeno alcance. Então, se nesse momento aí tá ligado o teu celular com algum tipo de onda para pegar a internet, Wi-Fi, então ela é chamada aí de micro-ondas, tá? Além disso, a gente pode ter também o infravermelho. Antigamente o infravermelho era usado como compartilhamento de dados também. Infravermelho. Além do infravermelho, a gente tem aqui a luz visível. Vou colocar aqui LV, que a luz visível é bastante grande, o espectro dela, tá? Essas ondas aí, elas vão de vermelho, alaranjado, amarelo, vermelho, azul, anil e violeta, tá? Basicamente são esses tipos de ondas aí que vocês vão apresentar, tá? Que é dividido por coloração. Depois vem o ultravioleta, tá? E depois do ultravioleta pode vir um raio-x. Aí está mais ou menos na ordem que a gente começa a apresentar com a ordem crescente de frequência. Então, o que começa a mudar de cada um deles aqui é a frequência, tá? A frequência em si é a nossa parte de compartilhamento de informação, tá bom? O compartilhamento de informação, de acordo com a frequência, ela melhora a comunicação. Quanto maior for a frequência, melhor as informações que você consegue passar, tá? E quanto maior for a amplitude, maior a energia que você consegue transmitir nessa onda. Beleza? Vou apagar aqui o quadro para a gente continuar a falar aqui de outro processo. Bate um print aí, enquanto eu apago aqui o outro lado.
Vamos lá. Bora falar aqui de um processo que é chamado de indução eletromagnética. Agora a gente começa a entrar aqui no assunto do terceiro ano, tá? A gente vê indução eletromagnética e depois a gente começa a partir um pouquinho para a parte de eletrodinâmica, tá bom? Indução eletromagnética, e como é que a gente consegue perceber e o que acontece? Indução eletromagnética. Na indução eletromagnética, você vai ter uma variação de campo eletromagnético, e nessa variação de campo eletromagnético é que vai induzir, ou seja, você consegue induzir todo o processo aqui para gerar uma corrente elétrica. Aí eu vou voltar àquele assunto que a gente estava falando agora há pouco, da parte da hidrelétrica. Primeiramente, qual é a fórmula que a gente consegue ter aí nessa variação de campo eletromagnético? Essa variação que começa a acontecer, ela é o campo eletromagnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo que pode ser gerado, tá? Tem vários tipos de induções que podem acontecer. Primeiro, imagina que aqui você tem uma área. Nessa área aqui, você pode começar a colocar um tipo de campo eletromagnético. Esse campo que você começa a colocar aqui eu vou chamar da parte do campo eletromagnético, que ele vai começar a atingir essa área do material. E na medida em que você começa a atingir esse campo magnético em si, ou seja, ele pode entrar em grande quantidade, se sair em grande quantidade, você induz uma corrente magnética. Ah, então isso quer dizer que eu só consigo induzir aí uma corrente elétrica por conta da quantidade que consegue passar nessa área? Não. Você pode começar também a ter uma variação desse fluxo por conta também da movimentação dessa placa da área. Por exemplo, na hidrelétrica, que a gente estava falando agora há pouco, você tem lá ó, a barragem, tá? Essa barragem aqui ela vai começar a prender uma certa quantidade de água. Através dessa quantidade de água que vai começar a prender, vai começar a passar, através de uma tubulação, essa água. Aqui embaixo, ela vai começar a ter uma turbina, tá? E essa turbina, ela vai começar a ter aí uma espécie de fluxo eletromagnético acontecendo, tá? Aqui eu desenhei de uma forma muito grotesca uma turbina, mas imagina que aqui é ela. Turbina. Quando a água ela começa a passar, ela vai movimentar uma área parecida com essa daqui de campos. Então, por conta da movimentação interna que acontece dentro dessa turbina, variando o seu fluxo, ela vai conseguir induzir um campo e esse campo vai começar depois a transmitir uma corrente elétrica, tá? Entenda a corrente elétrica representada pela letra I, tá bom? E essa corrente elétrica depois ela é transmitida por toda a cidade, tá? Então aí você tem um sistema de indução eletromagnética que acontece. Beleza? Ah, professor, quanto é que eu posso começar a ser gerado? Através da força eletromotriz. E como eu faço para calcular essa força eletromotriz? A força eletromotriz é gerada por conta de geradores, tá? A força eletromotriz, nesse caso, ela vai ser a variação de fluxo, ou melhor, menos a variação de fluxo, dividido pela variação de tempo. Tá? Quando ele pedir DDP, força eletromotriz, a gente calcula dessa forma. Quando ele quiser saber somente a variação de fluxo, está aqui presente do outro lado. Tá? Então, com isso daí, a gente pode começar a representar essa parte de indução eletromagnética. Por que eu acho ela bastante importante que pode começar a cair? Porque, através dela, a gente pode ter vários exemplos aí presentes no nosso cotidiano. Tá? E o principal deles aí, que o Enem começa a trazer na matriz curricular, é um sistema energético, que no caso aqui que a gente falou foi da hidrelétrica, tá bom? Para finalizar, bora falar um pouquinho aqui sobre eletrodinâmica. Na parte da eletrodinâmica, eu vou tentar colocar aqui, ó,
Um circuito rápido, tranquilo. Deixa eu colocar aqui um sistema em paralelo para poder representar um pouquinho o que acontece. Pronto. Daqui dá para a gente construir agora o básico, tá? Primeira coisa que pode começar a aparecer aqui de acordo com esse circuito. Aqui você pode ter uma diferença de potencial. O traço maior é a tua parte positiva e o traço menor é a tua parte negativa. Basicamente, aqui você vai ter uma voltagem, tá? Essa voltagem aqui vai ser a força necessária para você ter uma corrente elétrica. Então, daqui, o sistema da corrente elétrica, ela começa a sair do positivo e vai embora de acordo com o teu circuito, tá bom? Então, nesse processo aqui, toda a tua corrente elétrica vai começar a ser gerada. Então, ela sai nesse sentido e vai embora. Tá? Aqui eu tenho uma corrente elétrica 1, que eu vou colocar aqui 1. Por quê? Quando ele chegar no primeiro nó dessa tua malha, vai começar a se dividir. Parte dessa corrente elétrica vai embora pelo lado direito, que aqui eu vou chamar de I2, e parte vai começar a descer através do I3. Tá? Quanto vai começar a se dividir? Eu não sei, vai depender dos resistores. E o que seriam esses resistores? São equipamentos que vão resistir à passagem de corrente elétrica. Eles podem aquecer. Então, imagina que esses resistores aqui que eu estou desenhando, eu coloquei uma bola e um X, mas pode ser trocado também, tá? Se você quiser, você pode começar a representar como sendo algumas ondas, tá? Que aí ele está apresentando também o teu resistor. Não tem problema nenhum. Na medida em que essa corrente elétrica ela se divide e vai embora no teu circuito, vai depender da resistência e da voltagem que está sendo liberada. Como isso? Primeira lei de Ohm, tá? U é igual a R vezes I. Então, através disso daqui, a gente vai conseguir descobrir quanto é que tem. Beleza? A resistência vai ter que ser apresentada, a voltagem também, você pode descobrir a corrente elétrica naquele ponto. Tá? Como também você tem um sistema de conservação de energia, a corrente elétrica que passa no começo do teu circuito é a mesma que vai se encontrar no final, tá bom? Então, toda essa corrente elétrica que vai estar passando por aqui, que é o teu I2, vai se encontrar com o I3 aqui no ponto e para formar novamente o I1. Então, toda a corrente que sai é a mesma corrente que entra. Tá? Então, aqui você tem um primeiro processo que pode começar a acontecer, que é a primeira lei de Ohm. Beleza? Além da primeira lei de Ohm, desculpa, pode começar a apresentar para você um cálculo a respeito da sua potência. Tá? Para a gente representar aí a potência, pode ser através do π, potência igual a corrente elétrica vezes a DDP, tá? E eu posso ter também um cálculo a respeito da energia, beleza? A energia ela pode ser calculada como uma potência sendo uma energia dividida pelo tempo, tá? Geralmente, quando cai esse processo de energia aqui, ele pede sempre, o Enem pede para vocês calcularem de acordo com a energia que está sendo consumida em uma determinada casa. A tua potência, ela apresenta uma unidade em watts, ou watts, tá? Essa unidade em watts aqui, ela não é calculada em horas em si. Geralmente, ele vai pedir para calcular através de quilowatts. Beleza? O teu tempo vai depender do que ele está apresentando para você. Se ele quer uma energia em um mês, em horas, em segundos, então fica a critério dele. E a tua energia aqui, ela pode ser de acordo com caloria ou joule. O mais usado é joule, tá? Caloria mais usada para energia térmica. E já que eu estou falando de energia térmica, fica ligado quando usar resistores, que pode começar a apresentar também sobre o efeito joule. O efeito Joule é quando tu tem uma energia térmica, uma energia elétrica que está sendo convertida em energia térmica, tá? Toda vez que você tem uma energia elétrica convertida em energia térmica, a gente tem um efeito Joule. Exemplo disso daí, ferro de passar, chuveiro elétrico, tudo isso daí é considerado efeito Joule.
tá bom? Sistema de conservação e transformação de energia que está acontecendo. Beleza? Espero que você faça uma boa prova. Fique com Deus aí. A gente está em oração por você. Valeu, abraço.